Olá, bom dia. Eu sou a Tatiana e vou estar apresentando o meu grupo. O nosso grupo vai estar falando sobre o aparelho circulatório e tem como componentes a Fernanda Augusto, o Jonathan Lira e eu, Tatiana Lourenço. Vou estar falando sobre o infarto agudo do miocárdio, que é a interrupção do fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa nas artérias que irrigam o miocárdio. E uma das principais causas de internações prolongadas e responsável por grande parte de incapacidade. A idade influencia sobre o fator do infarto agudo do miocárdio em homens mais jovens, entre 35 anos a 45 anos, tende a adoecer durante a idade produtiva, que também se caracteriza como os anos de maiores cobranças em relação ao trabalho, à vida pessoal e familiar, logo tem como consequência fatores relacionados à economia financeira e psicossociais, além do consumo de drogas, como forma mais grave. Já nas idades mais avançadas, a prevalência é do tabagismo, tanto para os fumantes ativos quanto para os que pararam de fumar há menos de 3 anos. Também tem um fator da diabetes mellitus e o sedentarismo, a obesidade e a hipertensão. Agora vou estar falando sobre a insuficiência cardíaca, que se caracteriza pela ineficiência do coração em bombear o sangue suficiente para a sua demanda metabólica do organismo, sendo uma cardiopatia grave, podendo ser causada por falhas na contração miocárdica ou quando o coração é exposto a uma carga mais elevada que sua capacidade. A insuficiência cardíaca pode ser adquirida ou hereditária, doenças crônicas comuns que interferem na saúde pública, sendo a mais frequente causa de internação. Entre os internados por doenças do aparelho circulatório, a insuficiência cardíaca costuma ser responsável por 19% do total de internação, sendo a maioria homens. Olá, iremos falar agora um pouco sobre o acidente vascular encefálico, conhecido também como AVE. O acidente vascular encefálico, ele ocorre quando se tem um bloqueio, que é caracterizado como isquêmico, ou um rompimento, que é caracterizado como hemorrágico, dos vasos sanguíneos que levam sangue arterial para o cérebro. Esta condição provoca sequelas nas áreas desprovidas de circulação sanguínea, ocasionando algum tipo de má funcionamento parcial ou total. O paciente com AVE apresenta graus variados de limitações físicas, funcionais e emocionais, que o incapacitam para o autocuidado, por exemplo. Falando um pouco sobre os impactos sociais que o acidente vascular encefálico pode trazer para a pessoa, além das dificuldades motoras e sensitivas, outras alterações comprometem a sua reintegração na participação social, tais como distúrbios de comunicação, de deglutição e no controle dos esfíncteres. As pessoas que sofrem AVE podem ter dificuldades, por exemplo, no equilíbrio, pode ter alteração de mobilidade, perda de coordenação motora fina, sendo assim, terá o seu desempenho ocupacional prejudicado. Abordaremos também um pouco sobre o traumatismo craniano. Bom, o traumatismo craniano é uma lesão que atinge o crânio, ocasionada normalmente por um forte impacto. Pode ocasionar danos graves ao cérebro, como, por exemplo, a contusão. Pode ocasionar também coágulos sanguíneos. Aí vai ser caracterizado como traumatismo crânioencefálico. Esta condição pode gerar sequelas graves, como, por exemplo, o paciente entrar em coma, ter epilepsia, o paciente ficar paraplégico ou também a cegueira.
Estas condições podem prejudicar muito no desempenho ocupacional dos pacientes, que terão que passar por um longo processo de reabilitação para que possam ganhar novamente autonomia e independência nas suas atividades de vida diária, instrumentais de vida diária, favorecendo assim o seu desempenho ocupacional. Falando um pouco sobre o TCE, é importante dizer que tanto o traumatismo craniano e o traumatismo crânioencefálico, eles estão relacionados com os fatores externos, ou seja, os principais são acidentes automobilísticos, quedas, agressões físicas, como ferimentos também por armas de fogo e armas brancas. Vamos falar um pouco de aneurisma cerebral? O que é aneurisma cerebral? Aneurisma cerebral pode ser também chamado de sacular. É uma dilatação que ocorre na região do crânio que enfraquece uma artéria do cérebro. Há risco de rompimento? Quando acontece o rompimento de um aneurisma, se torna um desastre na região craniana. O sangue segue uma pressão arterial no espaço subaracnoide até a pressão intracraniana, que leva uma leve extensão igual ao local da ruptura, parando o sangramento, formando um trombo no local do sangramento. Tipos de sintomas de rompimento: dor de cabeça muito intensa, que piora no decorrer do tempo, fraqueza e formigamento na cabeça, aumento da pupila em apenas um dos olhos, confusão, visão dupla ou embaçada. AVC é igual a aneurisma? Não. A diferença mais óbvia entre os dois é que um aneurisma é uma condição física de uma pessoa, enquanto um acidente vascular cerebral, que é o AVC, é um evento específico, os sintomas de um AVC. Dor de cabeça muito forte, com vômitos, fraqueza ou dormência na face, nos braços ou pernas, paralisia, dificuldade ou incapacidade de se movimentar, perda súbita ou dificuldade para se comunicar e compreender o que se diz, perda da visão ou dificuldade para enxergar com ambos os olhos. Fatores que podem causar um aneurisma: pré-posição familiar, hipertensão, displenia, que é aumento do colesterol e triglicerídeo, diabetes, cigarro e excesso de álcool. As mulheres têm um percentual maior de chance de ter um aneurisma do que os homens. Aneurisma cerebral é uma doença hereditária? É bem raro a ocorrência de um aneurisma cerebral pela hereditariedade. O que pode acontecer é a pessoa nascer com uma fragilidade nos vasos. Os pequenos aneurismas cerebrais são geralmente assintomáticos. À medida que cresce, comprime a estrutura do cérebro e causa sintomas que variam de acordo com a área afetada. Tratamentos. São 3 tratamentos mais utilizados, que é embolização, que é através da artéria femoral. Agora vamos falar um pouco de Covid-19. Aonde surgiu? O primeiro surgimento foi dia 31 de dezembro de 2019. A OMS foi avisada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Hunan, na província de Hubei, na República Popular da China. Houve negligência? De acordo com a OMS, é extremamente improvável ter ocorrido acidentalmente o escape do vírus. Foi feito um relatório de 120 páginas reforçando a origem natural da epidemia. Caso alguém tenha interesse, o link é esse que está abaixo. Foram feitas algumas prevenções para reprimir o contágio do vírus, que foi o distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscara, limpeza e desinfecção de ambiente, isolamento de casos suspeitos e confirmados
confirmados e quarentena. Caso a pessoa tenha suspeito ou é confirmado, tem que fazer a quarentena de 7 a 15 dias. Os riscos do distanciamento social. O distanciamento social reduziu significativamente os níveis de atividade física e aumentou os níveis comportamentais entre os jovens e adolescentes, que atualmente não estão tendo atividades presenciais e atividades alternativas, os que limitam em ter trocas interpessoais para virtuais. Foi uma das consequências que o distanciamento social provocou nos jovens e adolescentes, nas crianças e adolescentes. Nos indicadores, de dados referente à Covid-19, até a data do dia 9 de fevereiro deste ano de 2022, somente no Brasil já tem 1.303 mortes, em média, de cada 7 dias, de 874 mortes, ou seja, um indicador bem alto mesmo. Em relação aos indicadores demográficos, nós temos, enquanto as doenças do aparelho circulatório, no Brasil, referente ao sexo masculino, a taxa de mortalidade é de até 168,5%. Em relação ao traumatismo craniano, no Brasil, estima-se que 150 mil mortes são acarretadas por ano, com fatores externos sendo 50% acidentes automobilísticos, 30% por queda e 20% por agressões físicas. O projeto do SUS. Teremos como local um campo de futebol do bairro e o público-alvo para os homens. A intervenção. Oficinas e palestras com cartazes e figuras para conscientização sobre fatores como o uso de drogas, tabagismo, diabetes mellitus, o sedentarismo, a alimentação regular, consultas de rotina, que é muito importante, que muitos homens não têm esse hábito de praticar, obesidade e a hipertensão, que podem influenciar de forma negativa ou positiva sobre o aparelho circulatório. E a divulgação será através das redes sociais, através de cartazes, banners, folhetos, a serem divulgados nas clínicas da família, nas escolas, nos centros esportivos e também nas praças dos bairros. Em relação à justificativa, o nosso projeto tem como intuito promover o autoconhecimento, gerar autocuidado e a prevenção de doenças e acidentes. Em se tratando do objetivo, o nosso projeto tem como objetivo principal trazer conhecimentos e habilidades para a população saber como reconhecer possíveis sinais de alerta. Sendo assim, iremos informar sobre as doenças, incentivar a prática de exercícios físicos e a uma prática de uma boa alimentação, ensinar sobre prevenções e incentivar a fazer check-up. Essas foram as referências que utilizamos no nosso trabalho. Agradecemos pela oportunidade. Até mais!